Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Vamos continuar aqui conversando um pouco sobre as admoestações de São Francisco nessa nova edição. Aqui Frei Edson Matias, Frade Capuchinho. Estamos nessa caminhada falando um pouco sobre a espiritualidade franciscana. Tem outros canais aqui no YouTube, você pode encontrar também, tá? Tem o canal do Frei Durvalino, tem lá o professor Marcos Aurélio e o próprio Frei Durvalino, também conversando um pouco sobre os textos franciscanos, sobre admoestações, sobre outras temáticas franciscanas. Basta você colocar aí Frei Durvalino, que vocês vão encontrar, que também é uma leitura que eles fazem muito interessante, e você também pode aproveitar lá acompanhando também algo a mais aí para crescer nessa caminhada franciscana. Muito bem, vamos continuar então. Hoje vamos conversar sobre uma demonstração bem curtinha, mas dá o que conversar sobre ela, dá para a gente meditar, refletir sobre a nossa condição, sobre a nossa caminhada cristã. A demonstração oitava, evitar o pecado da inveja. Primeiro, antes da gente começar o texto, vamos falar sobre a questão da inveja, né? Algumas pessoas podem confundir no sentido assim, quando admira alguém, né? Quando a pessoa olha para um irmão de comunidade ou alguém da família ou um amigo, uma amiga da faculdade, do trabalho, e você olha e fala, nossa, como a pessoa ela é boa nisso, ela é organizada, ela é dedicada, ou ela faz tão bem, sei lá, qualquer coisa que você ali admira. Admirar não é inveja, né? Então, talvez até o bom comportamento do outro, dedicando naquilo que ela faz, pode ser motivo para desenvolver algo semelhante em mim. Então, isso é positivo, né? Eu olho e falo, nossa, eu quero também organizar, sei lá, estou dando o exemplo aqui da organização, mas pode ser outra coisa. Vou ver como que ela faz as tarefas que eu também quero aprender. Isso é bom, a gente faz isso a vida toda, né? Aprendemos com nossos pais, com os nossos irmãos mais velhos, que têm irmãos mais velhos, aprendemos com os nossos primeiros professores, às vezes nos encantamos por uma profissão devido às pessoas que passaram por nossa vida, e a gente, pela admiração, a gente correu atrás, né? Ou seja, isso é positivo. Outra coisa também, quando nós admiramos as pessoas, também a gente vai construindo a nossa personalidade como se fosse uma peça assim de construindo um mosaico. Eu admiro a pessoa tal, acabo buscando desenvolver o que aquela pessoa tem, admiro a outra, né? E assim vai, né? Só que isso fazendo, eu vou fazer do meu jeito, né? Não tem como ser igual a outra pessoa. E aí a gente acaba aí na infância, na adolescência, início da juventude, desenvolvendo a nossa, vamos dizer assim, resumindo, né? A nossa própria personalidade, que é sempre um processo de construção, mas a base ali já está bem formada, né? Não pode, não pode ficar fixar muito, senão vira cabeça dura, né? Agora, outra coisa é quando a admiração ela é seguida de preguiça. Aqui eu já estou tentando fazer uma leitura a partir aí dos mestres da espiritualidade, os padres do deserto, a espiritualidade oriental, dos padres orientais. Então, quando se tem a preguiça associado aí uma admiração, o que vai ser produzido, o que vai ser criado, vai ser a inveja. Nós podemos dizer, de certa forma, nessa analogia, ou nessa comparação assim, pode ser de outra forma também, mas o que eu estou fazendo aqui, que a inveja pode ser filho da preguiça. Ou seja, eu vejo que a outra pessoa tem, as qualidades que ela tem, ou coisas que ela possui, e, e eu quero ter aquilo que ela tem e desejo que ela não tenha. Né? Ou seja, esta é a inveja, né? Porque ela deseja o mal para o outro. Agora, não se assuste, calme. Talvez você fale assim, nossa, o Frei está falando e eu sinto isso de vez em quando. Calma, isso é o quê? Isso é próprio da nossa natureza que precisa de resgate. É lógico que algumas pessoas sentem mais, porque às vezes
o pecado ali de estimação, né, que tem ali, que foi construído na sua história, talvez puxe mais para a inveja, para a preguiça. A preguiça é comum de todos nós, né? Se a gente não levantar, nos esforçarmos para fazer as coisas, para rezar, para estudar, para trabalhar, a gente não faz nada, né? A gente tem que fazer uma luta contra a preguiça que todos nós temos. Isso é condição humana, não tem jeito, é você lutando. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer atividade que eu tenho uma preguiça. Não, mas todo mundo tem, né? Então, o que está te faltando aí é desafiar a preguiça. Não se reprimir, não negar, porque isso é natural. Natural, assim, como é natural que a folha é verde, né? Mas não é normal a gente ficar aí, né? Aí seria a normalidade, já seria um início de uma patologia psicológica, espiritual. Então, a questão da inveja pode surgir no coração humano, né? Essa que a gente admira e quer que o outro não tenha, porque esse outro começa a me incomodar. Por que esse sujeito é tão dedicado assim? Isso me irrita, né? Ou seja, ele não pode ser assim porque me incomoda, né? Porque eu não consigo ser assim, etc. Tal. Aí já podemos falar aí já de uma inveja, de um processo aí, né? Um pouquinho complicado, mas não é para a gente reprimir, é reconhecer que talvez a gente tenha também venha esses traços em nós, sacudir a cabeça, respirar, né? E fazer o que tem que ser feito, né? Ou seja, viver o dia a dia, dedicar naquilo que você é chamado, naquilo que a vida te pede, ou seja, na empresa, ou seja, na igreja, ou seja, na família, faça o que você tem que fazer e comece a deixar esse sentimento de inveja, pensamento de inveja passar. Reprimir não é a melhor coisa, não. Reprimir é o caminho mais errôneo que a gente pode seguir. Quando se reprime, né, a gente começa a negar aquela imagem que está vindo, que nós temos, né, o sentimento, o pensamento. E aí o que vai acontecer? Eu tendo esse sentimento, esses pensamentos, se eu começo a brigar com eles, se eu começo a é, reprimi-los, eu vou tornar-me aquilo que eu estou reprimindo. Sim, né? Ou seja, então a sese, que aí é com que nós somos convidados a fazer, é a seguinte: tenho isto, percebi isto, mas eu não vou realizar isto. A diferença, vamos dizer, é pequena, às vezes até sutil, mas reconhecer a nossa condição de pecadores, né? Saber que nós precisamos sempre de cura, de libertação, ou qualquer nome que você quiser dar, ou prefiro a palavra, em espanhol fala sanação, uma coisa assim, né? Sanação, sei lá. Ou seja, um processo de nos tornar saudáveis, né? Então, assim, de curação, né? O processo de nos curar. E quem é que pode fazer isso? A graça de Deus. Então, aceitar que isto existe e quando isto vem, deixar passar, né? Ignorar, fazer outras coisas. E quando vem de novo, você vixe de novo, falar para você mesmo, né? E continua a sua vida, vai fazer o que tem que fazer e deixa essas coisas passar. Reprimir não é a melhor saída, pelo contrário, é a pior saída. Não reprimir não quer dizer que a gente vai realizar. Vocês estão entendendo esse detalhe pequeno que faz toda a diferença? Se eu reprimo, eu vou começar a construir uma imagem que eu sou bom, né? Que eu não aceito esses sentimentos em mim, que eu não aceito esses pensamentos em mim. Aí eu vou me tornar cada vez mais hipócrita, né? Mais mentiroso. Por quê? Porque eu estou mentindo sobre a minha condição pecadora. Né? Isso acontecia com os fariseus, mestres da lei, né? Justamente porque eles achavam que só construir uma imagem de si social e para si mesmo estava ok. Não, né? Ou seja, reprimindo-se, acaba realizando aquela sombra que não se aceita. Então, como lá os mestres dos padres do deserto, os mestres da espiritualidade ensinavam, olha, faz o seguinte, isso existe. Isso é da condição humana. Aceitar não quer dizer realizar. Aceitar é saber que a nossa condição, por muitas vezes humana, tem esses traços e a gente precisa lidar com eles a vida toda, tá? Não vai achando que venci a inveja, agora eu estou liberto, não. Quando nós falamos de processo de curar-se, é processo de reconhecer,
perceber e como não colocar em prática, né? Ou seja, a diferença é essa, não é outra coisa, tá? E quando a gente começa a ignorar, talvez, pela graça de Deus, por graça de Deus, se fica mais treinado, né? Por graça de Deus, auxiliado por ela, se fica mais treinado e a gente pode, né, dizer assim: Deus me ajudou a vencer grande parte da inveja, né? Não vou falar tudo não, porque é muita pretensão nossa, né? E se eu estou vencendo aquele incômodo que eu tinha, é bom a gente ficar atento, porque ele pode voltar, né? Quando a gente diz assim, não, agora não tem mais nenhum problema, aí a gente se engana, aí a gente cai de novo, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Então, o que que vai dizer, só para começar, eu falei 10 minutos, né? O que vai dizer essa demonstração de Francisco de Assis? Diz o apóstolo: ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser no Espírito Santo. E também, não há quem faça o bem, não há sequer um só. Portanto, todo aquele que inveja seu irmão por causa do bem que o Senhor diz e faz nele, pertence ao pecado de blasfêmia, porque inveja o próprio Altíssimo que diz e faz todo o bem. De qual primícia que Francisco parte de uma constatação simples, que não precisa ser intelectual para entender, pelo contrário, basta estar vivo e caminhar nesse caminho cristão, é a Escritura deixar bem claro: não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E isso aqui eu já falei tantas vezes nesses vídeos aqui, né? Isso para nós, no nosso milindre contemporâneo, não pode falar nada, né? Eu tenho que sempre me achar bonzinho. Querido, querida, você não é bonzinho, nem eu, tá? Não é. Eu lamento informar isso, né? Eu lamento falar para você. Eu sei que eu tô brincando, eu sei que você sabe de tudo disso, mas vai que cai um desavisado aqui, né? Eu lamento dizer para você que você não é bom, né? A santidade que possa existir em nós não somos nós, simplesmente, né? É a graça de Deus. E estamos numa condição que sempre precisa de resgate, né? Sempre precisa de transcendência, transcender sempre a si mesmo pela vida fora. Ou pode dizer outra palavra, precisa sempre de ressurreições, né? Para chegar até a ressurreição definitiva. Então, sempre, nem eu nem você, a Imaculada Conceição, tá? Vamos botar isso na cabeça. Um dos grandes erros das espiritualidades românticas, melindrosas que estão aí, aqui no YouTube, em muitas comunidades nós vivemos, é achar que pode ser bom, né? Não, bom é só Deus, né? Nós não somos bons, né? Nós estamos na igreja justamente pelo contrário, né? É porque nós precisamos de remédio. A nossa natureza precisa de remédio. É isto. Precisa da Eucaristia, precisa da palavra, precisa viver em comunidade para aprender a se relacionar, precisa lidar com as suas fragilidades, limitações, precisa da graça de Deus o tempo todo. Então, assim, é por isso, né? Não é porque nós vamos nos tornar bonzinhos. Deus me livre de gente boazinha, né? Nossa senhora, é perigosíssimo. Gente boa, nós estamos vendo por aí, né? O que se dá gente boa, né? Da briga, da violência, dá tudo isso aí que vocês estão vendo. Então, essa é a base que o Francisco parte, ó, é a base das Sagradas Escrituras, da Bíblia, né? Essa informação ali da primeira caminhada que os cristãos tinham, que falava assim, agora eu quero batismo, né? Quando no início da igreja, né, os adultos, só agora, né, eu percebi que realmente eu quero adentrar nesse caminho. Então, e é essa concepção que nos dá a certeza que o nosso fundamento é Deus, somente é dele que pode nos vir a salvação, ou seja, nesta vida caminhando, nos tornar saudáveis nele, não por si só, nele, e aí a gente caminha para a salvação final. Mas se não tiver salvação, processo de nos tornar saudáveis por Cristo agora, já aqui, já começando, a partir de agora, não se alcance a salvação definitiva, né? Então, somente pelo Senhor, somente por sua graça que nós podemos dizer que o Senhor Jesus é o Senhor. Não é pela ação do Espírito Santo, não é simplesmente porque alguém me falou,
ou porque alguém me ensinou uma doutrina, mas se eu não adentrei no crer, né, no aderir, no fazer parte, né, então eu só estou sendo informado de coisa, mas eu não estou dentro da experiência. Portanto, se é assim, se o ser humano não pode fazer o bem por si próprio, a não ser ajudado pela graça, portanto, todo aquele que inveja o seu irmão por causa do bem que Deus faz nele, em todos nós, se a gente inveja, né, alguém que Deus fez nele, que faz coisas boas a partir dele, então eu estou cometendo pecado de blasfêmia, porque eu estou invejando o próprio Deus, a própria ação de Deus naquela pessoa. Porque eu invejo o próprio Altíssimo, eu invejo o dom, eu invejo a manifestação de Deus naquela pessoa. Então, eu estou fazendo um processo, aqui, segundo Francisco de Assis, um pecado de blasfêmia. Porque é somente o Altíssimo que faz todo o bem. Isso nos torna todos irmãos, nos torna capazes de ser fraternos uns com os outros, porque nós nos percebemos na mesma condição e é somente Deus que pode ser bom. Então não é porque eu sou solteiro, não é porque eu sou casado, não é porque eu sou frei, não é porque sou padre, não é o estado de vida que me faz, já me constitui santo. Isso é ridículo, né? Isso é uma concepção mais absurda da face da Terra. Tem pessoas que têm ainda, né? Mas precisa ser libertada dessa concepção, né? Mas é unicamente a graça de Deus que pode, nos estados de vidas diferentes, que as pessoas escolhem para, da melhor forma possível, viver o batismo, que podem realizar o bem que Deus faz nela, né? Então, invejar alguém aí seria invejar o próprio Deus Altíssimo, porque Ele que dá o dom. Somente Ele é bom, somente Ele é misericordioso, somente Ele pode salvar. Não é simplesmente o nosso esforço, né? Precisa da nossa resposta, Deus quer contar conosco, mas não é só o nosso esforço, pelo contrário, né? Tem um momento da missa que o padre, o sacerdote, ele pega o cálice, né, na hora do ofertório, coloca o vinho primeiro e depois pinga umas gotinhas de água. Tem algumas igrejas, tem até, desculpa que tá vibrando aí, tá, gente? Tem até como se fosse um pegadorzinho de água, só cai uma gotinha, né? Ou seja, que a nossa participação no mistério de Cristo possa nos transformar naquilo que nós estamos celebrando, né? Que possamos fazer parte desse mistério, que a nossa humanidade se encontre com a divindade. Mas a nossa humanidade é pequena, né? É frágil, e aí é somente pela graça de Deus. Então, essa gotinha de participação nossa é importantíssimo, porque nós precisamos responder a Deus. Porém, é a graça de Deus que nos capacita a responder ao próprio Deus. Deus é tão bom que nos capacita, já colocou em nós, né, vamos dizer, essa atração para Ele. Temos a liberdade de escolher ou não, mas Ele já nos possibilita esse diálogo, né? Ele já deixa uma porta, atravessamos ela se nós queremos. Aí nós queremos, né? Então, assim, nesse processo de querer, Deus misteriosamente vai fortalecendo a nossa resposta em tudo de bom que acontece conosco, no nosso fazer, é ação de Deus. É isso que a gente precisa entender, né? Então, se eu invejo alguém, eu estou invejando o próprio Deus, né? Porque aquilo que é bom nela é manifestação de Deus. É manifestação da grandiosidade da vida que Deus nos deu, que está transbordando ali, frutificando, que está ligada na própria vida divina, né? É como se fosse não como fosse, não, é o transbordamento da vida divina na vida de cada ser humano. E nessa bondade, né, essa profusão de bondade, é a ação de Deus mesma, e aí é dele mesmo e não nós mesmos, no sentido que nós controlamos isto, né? Não. Nós precisamos sempre do resgate, tudo de bom que nós vemos nos outros, ou por acaso nós fazemos, boa pregação, um bom ensino, um ato de caridade,
dê graças a Deus, obrigado, Senhor, porque me concedestes fazer isso que eu estou fazendo. Nunca puxe para si, nunca toma para si aquilo que é de Deus, mas seja um canal aberto para Ele, né? Que possamos ser instrumento de amor, de paz, de concórdia, né? De misericórdia para este mundo. Tudo bem? Qualquer coisa aí, pode deixar seu comentário, por favor, partilhe esse vídeo, também marque o vídeo, dê joia, porque isso faz com que o YouTube espalhe mais aí para o pessoal conhecer um pouco mais a espiritualidade franciscana. Muito bem, até mais, a gente se vê. Fique com Deus, paz e bem.